Nos últimos anos, a Igreja tem sido abençoada com a orientação profética e instruções inspiradas para os nossos dias. Membros e líderes alinharam-se fielmente a essa orientação à medida que cada nova revelação foi compartilhada com amor. A fim de proporcionar mais incentivo e orientação, gostaríamos de analisar as responsabilidades individuais específicas dos membros e dos líderes. A ideia não é ter uma lista abrangente, mas destacar alguns dos ajustes recentes. Também destacaremos algumas das maneiras pelas quais essas responsabilidades podem ser adaptadas de acordo com as circunstâncias do mundo, como doenças contagiosas, terremotos, fome ou outras formas de distúrbios em âmbito nacional ou mundial que impossibilitem temporariamente que nos reunamos. O presidente Russell M. Nelson declarou: "Saibam que a revelação continua na Igreja e que continuará sob a direção do Senhor até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová diga que o trabalho está terminado." À medida que a obra do Senhor tem acelerado nos últimos anos, a revelação tem orientado a criação e a implementação de novas iniciativas e diretrizes, criando um padrão de força interligado para todos os membros da Igreja em todo o mundo, a despeito de nossa capacidade de nos reunirmos em alas e estacas. Poderíamos listar muitas, mas destacaremos apenas algumas, incluindo o currículo centralizado no lar e apoiado pela Igreja do Vem e Segue-me, ajustes quanto ao Dia do Senhor no lar e na Igreja, ensinar a maneira do Salvador e reuniões de conselho de professores, ministrar como o Salvador e entrevistas de ministração, fortalecimento dos quórums e da sociedade de socorro, adaptação na organização dos quórums do sacerdócio arônico e das classes das moças e o programa Crianças e Jovens. Haverá mais mudanças, mas o objetivo fundamental de tudo o que estamos fazendo é o mesmo: fortalecer a fé de cada membro no Pai Celestial e em Jesus Cristo. Todos os membros têm a responsabilidade de continuamente melhorar a observância do Dia do Senhor, estudar o Vem e Segue-me, concentrar-se em ministrar como o Salvador e apoiar a nova geração. Cada uma dessas responsabilidades pode ser realizada tanto na igreja quanto no lar. E se as circunstâncias atuais permitem que os membros se reúnam como alas e ramos ou não. As famílias têm a responsabilidade de se concentrar em estudar regularmente o Vem e Segue-me no lar, encontrar formas de servir e de ministrar em família, ajudar e apoiar uns aos outros em metas pessoais e familiares, desfrutar de noites familiares e de atividades em família e usar o programa Crianças e Jovens para concentrar-se em tornar-se mais como um Salvador. O Vem e Segue-me preparou a igreja para estudar como família em nosso lar. Em tempos incertos e perturbadores de isolamento, os membros estão encontrando maneiras de estender a mão usando o Vem e Segue-me para incluir, via tecnologia, os familiares, os adultos solteiros e pessoas de outras crenças. Os jovens adultos solteiros e os adultos solteiros estão usando de tecnologia como o Zoom, o FaceTime e o Skype para realizar sessões de estudo do Vem e Segue-me. Os membros da família estão usando bate-papos de vídeo em grupo para registrar testemunhos e compartilhar o que aprenderam em seu estudo individual. Membros de todo o mundo estão usando as mídias sociais e até telefone para compartilhar mensagens inspiradoras sobre o Vem e Segue-me e as iniciativas #Ouvir o Senhor e #Ser Melhor. O presidente Nelson disse em uma publicação recente do Facebook que a verdade é que, em meio à escuridão sombria de um mundo conturbado, a luz de Jesus Cristo brilha com ainda mais força. Ele pode falar a verdade a nosso coração e nossa mente. Os membros e as famílias são incentivados a compartilhar essa luz com o mundo, mesmo sob as restrições atuais. As pessoas estão aprendendo a permanecer socialmente conectadas, mesmo quando precisam se distanciar fisicamente. Tanto no progresso pessoal quanto no escotismo, o elemento mais importante era o relacionamento de incentivo e apoio entre os líderes e os jovens, não o distintivo de mérito ou os requisitos do progresso pessoal. Ao mudarmos para uma abordagem menos estruturada, mais personalizada e adaptável, os líderes do sacerdócio arônico e das moças têm as seguintes responsabilidades. Não devem perder
mas promover o elemento de incentivo e de apoio entre líderes e jovens. Preparar as presidências para liderar e permitir que as presidências de quórum e de classe cumpram suas responsabilidades e ajudar os jovens a se concentrar na realização dos objetivos dos programas Vem e Segue-me, Crianças e Jovens e Ministrar como Salvador. Os jovens precisam de mais amor e atenção de seus líderes na atual confusão das circunstâncias em âmbito mundial. Os líderes do sacerdócio arônico e das moças de todo o mundo estão encontrando maneiras de conectar suas classes e quórums e mantê-los unidos ao usar ferramentas como o Zoom, o FaceTime e o Skype para realizar reuniões, atividades, devocionais e etc. Usar a sessão Círculos no aplicativo Viver o Evangelho para compartilhar mensagens inspiradoras com os jovens e manter debates baseados na fé. Ajudar os jovens a se concentrarem no programa Crianças e Jovens, incentivando-os a continuarem a aprofundar sua conexão com os céus durante esses tempos difíceis e criar coros instantâneos, compartilhar escrituras, participar de jogos online em grupos, entre outras ideias. Muitas coisas estão sendo compartilhadas por jovens de todo o mundo por meio das mídias sociais. Quando for possível se reunir pessoalmente, o Conselho de Jovens da ALA deve concentrar-se em debater sobre o trabalho de salvação e exaltação, debater sobre os membros das classes e dos quórums por nome, buscar saber e compreender as circunstâncias de sua família e debater brevemente sobre atividades. O planejamento deve ser feito pelos jovens nas reuniões da presidência de classe. O Conselho de Jovens da ALA pode aproveitar a oportunidade para se concentrar no trabalho de salvação e exaltação durante este período de isolamento social ao buscar individualmente os membros da classe ou quórum e ministrar e servir uns aos outros. As presidências de quórum e de classe têm as seguintes responsabilidades durante os períodos de estabilidade e nos momentos em que as reuniões não podem ser realizadas. Reunir-se regularmente, pessoalmente ou por meio da tecnologia, para debater sobre cada membro da classe ou do quórum e planejar e coordenar serviços e atividades apropriados. Ministrar aos membros da classe, participar ativamente no Conselho de Jovens da ALA e desenvolver habilidades de liderança e ganhar confiança em sua habilidade para liderar. Ao ficarmos em casa para nos manter seguros, como ainda permanecemos conectados? Este é um momento para os jovens e seus líderes fazerem mais à medida que permanecem conectados ao usar a tecnologia como o Zoom, o FaceTime e o Skype para realizar reuniões. Os membros da presidência de classe e do quórum devem incentivar todas as pessoas a comparecerem, se possível, e compartilhar as mensagens recebidas com os que não puderem comparecer. Os líderes dos rapazes e das moças estão usando a sessão Círculos para compartilhar mensagens inspiradoras com os membros de sua classe. Os professores da escola dominical estão tendo debates sobre o Vem e Segue-me, usando a sessão Círculos com os membros da classe. As presidências de classe devem incentivar a participação e ajudar a promover bons debates entre os jovens. Alguns estão criando coros instantâneos, compartilhando escrituras e participando de jogos online em grupos. Essas e outras ideias estão sendo compartilhadas por jovens de todo o mundo usando as mídias sociais. Muito de bom está acontecendo. E devemos compartilhar essas ideias e sucessos para que permaneçamos conectados ao Evangelho. O presidente Russell M. Nelson declarou que cada um de nós indique por suas ações que somos discípulos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo, que renovemos nossa vida por meio de nossa fé e confiança nele, que acessemos o poder de sua expiação por meio de nosso arrependimento diário e que dediquemos e redediquemos nossa vida para servirmos a Deus e a seus filhos em ambos os lados do véu.